Hoje nós precisamos chamar a atenção da população que está assistindo o nosso programa. Com tantas preocupações, com tanta gente passando por várias situações, nós temos que entender, será que o emocional provoca as doenças ou será que as doenças já estão lá e por causa do emocional nós adoecemos ou trazemos essas doenças à tona? Eu não sei. Mas você que está assistindo o nosso programa vai começar a entender algumas coisas dentro do Bom Dia. Nenhum programa de televisão dentro do Brasil entrou com um assunto relacionado a esta história por trás das doenças, como nós vamos entrar hoje nesse primeiro episódio. E isso, sinceramente, é muito sério. E como nós sabemos que o nosso programa está não só no Piauí, no Brasil e no mundo, precisamos falar sobre reações que muitas vezes acontecem, situações que muitas vezes acontecem e que as pessoas acabam, de uma certa forma, colocando a medicina de lado, colocando a psicologia do outro e colocando a terapia também de outro lado. E nós precisamos entender que todos estão trabalhando pelo mesmo propósito. Hoje eu estou aqui com Luiz Fernandes, além de ser jornalista, ele é especialista, terapeuta e veio hoje conversar com a gente sobre um assunto importante. Faz tempo, né, Luiz, que eu queria conversar sobre esse assunto com você. Não é de hoje. Acho que está com mais de anos. Mais de anos. Mais de anos, que é algo que me incomoda, Sim. Principalmente nas entrevistas que eu trago para o programa. E aí a gente pergunta, meu Deus, tantas coisas que acontecem na vida da pessoa, né? Tremores, sudorese, falta de ar, taquicardia, boca seca, dor de barriga, tensão muscular, além da liberação também dessa endorfina, né? Que aumenta através do cortisol. Podem ser associadas às emoções? Vamos falar só de emoções? Não. Nós vamos conversar com o terapeuta Luiz Fernandes, que vai nos apresentar verdadeiramente o que existe por trás das doenças. E a gente já começa logo nesse primeiro episódio alertando a população que a partir de hoje nós estaremos numa série falando sobre doenças, emoções, tudo que interfere a vida do ser humano, né? Tudo está ligado ao ser humano, exatamente. Excelente dia. Está mudando muito os estudos da medicina. Eu ministro treinamento, palestra para estudantes de medicina, eu conversando com os professores, eles estão muito integrativos, vendo o ser humano como um todo. Então, o que acontece? No passado, era visto só o quê? Fisiológico, só o físico. Tem o problema X, pega o remédio, pronto, retira a doença. Só que essa doença volta. Então existe uma base de causa do porquê que isso está voltando. E às vezes não volta no mesmo lugar, volta em outro lugar. Então você fez uma colocação muito bacana, quando você estava ali, disse assim, quem surgiu primeiro? É a doença que faz o emocional abalar? É o emocional que chega à doença, que traz a doença? As duas existem. Por exemplo, você estava bem emocionalmente, ficou doente, abalou teu emocional. Você soube de uma doença severa, como o CA, câncer. Você não vai ficar feliz. Então vai abalar. Vai piorar essa doença? Vai. Por quê? Vai vir cortisol, vai vir adrenalina, vai vir uma tristeza, uma angústia, etc e tal. Então faz com que a pessoa fique pior. Ok? O emocional, estando bem, fica em equilíbrio, homeostase, equilíbrio. Agora, se você está com algum problema emocional, com seu esposo, com seus filhos, usuários de entorpecentes, de drogas, teu sistema imunológico vai descer, vai cair. Aí vem gripe, resfriado, problema de pele e outras coisas mais. Lembrando que a gente não está dizendo que é só o emocional que faz a doença chegar, não é isso. É aquele ponto que a gente citou. Quer dizer, as pessoas podem ter geneticamente... Tá, vamos citar isso aí daqui a pouco. Geneticamente é o mínimo, não é uma sentença. É verdade. Não é uma sentença. Vamos fazer o seguinte, eu vou te convidar para que a gente vá ali pro telão, para que a gente possa já começar a mostrar através desse primeiro episódio, né? Pode ficar aqui, pode ficar à vontade. Como as pessoas devem ficar atentas. A gente começa com o primeiro. Vamos falar do emocional e espiritual. Tá. Nesse episódio aqui, tá? Por trás das doenças, a gente vai ver a base emocional. Sim. Só que é um alerta que eu faço. Responsável, responsabilidade, né? Em tudo que é falado, porque aqui
o teu programa, a TV O Dia, ela é muito ampla e vai para as redes sociais, que você deve procurar o médico. Sim, tá? sempre. Sempre. Procure o médico. E quando eu falo o médico, é um bom médico. Porque se ele for cartesiano, o que é isso? Ele olhar só a doença, você vai continuar doente. Porque essa doença vai voltar. Então é olhar o doente, olhar a pessoa. O que você está passando, Vanusa? Ah, eu estou com um problema financeiro. Você vai ficar bem alegre? Não, eu tenho que pagar contas todo dia. Então, ele vai olhar o doente e não só a doença. Porque o médico cartesiano olha só a doença. Ele vai simplesmente... tirar a doença com medicamento, uma cirurgia e etc. Você vai para sua casa, pronto, acabou. E volta. Mas o seu emocional tá lá. Tá. E você? Porque ninguém... O emocional tá junto com o corpo. O corpo tá junto com o emocional, uma coisa só, não é dividido. Como você bem falou. A doença é só por causa disso, de uma alimentação ruim. Não. Tanto que tem gente que troca alimentação e continua doente. Continua doente. Tira só a doença os não vai embora, né? Tira só os sintomas, Sim. Tá bom? Então, o próximo slide, a gente vai entrar em quê? Que, para a doença chegar, alguma coisa foi abalada, tá? Para você ficar bom, equilíbrio, você vai ter que trabalhar essas 5 esferas. Luiz, aqui só tem 3, tem 2 que eu coloquei aqui. Certo. Biologicamente falando, que entra a genética, e você me fez uma pergunta, mas se for genético, genética não é sentença. Tanto que você tem 5 filhos, você tem diabetes, papai e mamãe têm diabetes, e aí os 5 teriam que ter. Porque é genético, mas não é. Talvez os 5 nem tenham. Por que, só Luiz? o pai, Só o pai e a mãe ficaram ali. Por quê? Porque esses filhos, epigeneticamente, que aí é o grande percentual. Então, genética é o percentual mínimo. Epigenética, que é o maior. O que seria epigenética? Como é que é a tua alimentação? Você dorme bem? Você faz exercícios físicos? Você leva uma vida mais de paz, tranquilidade, soltando essas emoções ruins, tipo, a Vanusa me fez uma raiva, mas eu vou relevar. Aí você solta isso. Pronto, é a epigenética. Esse sim é que é para você ter saúde, você estar com saúde. Então quer dizer, se meu pai ou minha mãe, por exemplo, digamos, meu pai, um exemplo, tem um problema de alto colesterol. Pronto. Né? E aí, de repente, eu não tenho problema, minha mãe não tem problema de alto colesterol, mas um dos filhos pode acontecer de ter esse problema, mas se ele tiver um comportamento diferenciado na qualidade de saúde, na qualidade de exercício físico, identificar isso logo de pequenininho. Pronto. E começar a se cuidar... Epigenética. Você não vai ter. Você morre de outra coisa, mas disso não. Quer dizer, você não leva isso pra frente, não é algo que você leva pra frente. Não. Até porque tudo vai mudando, né? Exato. Seria uma sentença, Vanusa, genética. A família teve problema cardíaco, coração. Ferrou os filhos. Até porque a história do próprio câncer. Se na família tem muita gente com câncer, e por que tem tantas pessoas na família que ninguém nunca teve câncer e de repente o câncer tá aí? É epigenética, porque essa pessoa mudou a alimentação, faz exercícios e outras coisas mais. Então é muito mais amplo. Aí a gente entra também naquele lado emocional e espiritual. A mente às vezes mente. Mente. Mais não do que sim. Sim. E vai mais pro negativo. Pode prestar atenção. Você ganhou um carro. Você ficou feliz, mas roubaram, você vai ficar martelando, poxa, roubaram o meu carro, roubaram o meu carro, roubaram o meu carro. Aquilo e a felicidade automaticamente... de ter ganho? E a felicidade? Onde é que já está? Já passou. Entende? Então, biologicamente, psicologicamente, óbvio, socialmente, com quem você anda, eu direi quem tu és, mais ou menos isso. A conexão. Pronto, a ambiência. Você está em uma casa tóxica, onde tem filhos, pais, confusão, briga. No trabalho, você trabalha em um ambiente tóxico, o social. Você vive em uma cidade tóxica, ruim, é acelerada, tem que fazer tudo para ontem, tá? Emocional, que é o que a gente está citando aqui, porque nós somos seres pensantes e emocionais, não é só ser pensante, tá? Pensar e sentir. E o espiritual, que não tem nada a ver com religiosidade, que isso é comprovado
neurologicamente. Tanto que nós temos no lobo no temporal chamado ponto de Deus. Depois você pode estudar sobre isso, que é espiritual. Quando você ora, reza e etc e tal, é acionado os pontos de Deus. No cérebro é mostrado isso. É ciência isso, não é achismo. Tá bom? Vamos lá. Então, no próximo slide a gente vai falar um pouco sobre o quê? Que as doenças têm ligação sim com o emocional. Todas as doenças têm ligação com o emocional. Mas não é só isso. Vamos colocar esse ponto. Ah, minha doença foi por causa do emocional? Não, só por causa do emocional? Não, não só por causa do emocional. Mas dá para identificar, por exemplo, algumas doenças que são ligadas ao emocional e, obviamente, elas estavam ali, poderiam estar ali alojadas, Sim. quietinhas no cantinho Sim, delas. sim. Por exemplo, fibromialgia. Fibromialgia, os médicos fazem os exames para descartar outras doenças e aí chega ao ponto de dizer, olha, fibromialgia, vá fazer terapia, é fundo emocional. Fibromialgia, para quem não sabe, são pontos gatilhos no corpo, ou dores em todos os pontos, podemos dizer assim, ou em alguns pontos. Então, entra o emocional. É porque as pessoas... Vê se acontece com você que está em casa, no trabalho. A gente é muito visual. Esse celular que eu estou tocando, eu estou vendo, ele tem função, eu paguei, ele é físico. Já o emocional é algo que eu não vejo. É algo psicológico, eu só sinto. Então as pessoas vão descartando, vão deixando de lado isso, vão deixando para lá. Não, é físico. Remédio, eu toco, eu vejo, eu tomei e fiquei bom. Aliviou a minha dor estomacal. Entende? Então foca só nisso. Só que nós somos seres emocionais e ponto final. É isso. E tem que ser olhado para isso. E sabe quando é que você vai dar valor? Quando você passa por aquilo. Ou algum familiar que você ama muito. Aí você diz, realmente eu tenho que olhar melhor para isso. Que é o que a maioria faz. Pronto. Exemplo, eu tenho dor quando eu estou estressado, quando eu estou aflito, preocupado, no músculo ao lado da minha escápula. Eu já sei que é fundo emocional. E ponto final. Então, o autoconhecimento, você se conhecer, é bacana. Porque você já começa a melhorar o seu emocional e vai se colocando num comportamento. Não, eu não posso entrar aqui, que eu já sei que se eu entrar aqui, eu me prejudico. Eu vou relevar isso aqui que eu fiz, que a Vanusa fez pra mim, então eu vou relevar. Aí passa. Quando eu resolvo o problema, passa. É ter consciência do momento que você está vivenciando e do que ele pode lhe trazer de danos. Exatamente. Quer ver outro exemplo? Eu sou casado, a minha esposa fala algo, eu não gosto, eu não vou revidar. Aí eu seguro, me dá azia. Fica queimando. Aí é óbvio, se eu for comer uma tapioca com manteiga, com margarina, café, vai piorar. Só piorar. Aí eu vou dizer o quê? Não, a culpa foi do café. Não, eu já senti que isso aqui eu não falei, eu não expressei. Isso não é achismo. Isso é ciência. Se você for buscar no PubMed, por exemplo, que é um dos sites de publicações de odontólogos, médicos, etc. Tal, você vai ver lá. Psicólogos, enfim. Muito interessante. Próximo. Vamos ver aí. Vamos lá. Aqui a gente está falando do encéfalo, que as pessoas chamam de cérebro. Então o que acontece? Esse rapaz aqui é a nossa sala de comando, podemos dizer assim, do que a gente vê, ouve, gustativo, olfativo e etc e tal, para criar as memórias, ok? Então esse encéfalo aqui, ele registra tudo que nos fez mal, desde o útero da mamãe até os dias atuais. Aí o que acontece? Ele é ligado a quem? Ligado ao sistema nervoso central, tá? E periférico. Isso a gente pode observar aqui os braços, aqui está o sistema nervoso central, aí vem as pernas. Luiz, então essa ligação é total, até lá o dedo do pé, exatamente. Aí eu te pergunto, você viu algo, tá aqui, você viu algo que não gostou, automaticamente vai mexer com o teu coração que está ligado, vai acelerar mais, vai ser excretado aqui cortisol, que é um hormônio que é necessário, só que o hormônio de cortisol todo o tempo sendo excretado vai dar problema em alguns órgãos. Podemos dizer que em um desses órgãos ele esteja afetado por uma doença e nesse exato momento, diante do que você está passando,
pode afetar um problema muito maior? Exatamente, porque tudo está ligado. Isso aqui é o nosso corpo. Por exemplo, não fiz exercício físico uma vida inteira, não me alimentei direito a vida inteira, entrei no álcool uma vida inteira, participei de uma vida provavelmente não de qualidade. Um desses órgãos pode estar afetado e eu não sei. Um ou mais, eu digo não só ou um. Mais, é mais, né? Porque está tudo ligado. O que acontece? Vamos lá. Você vai falar em público. Sim. O que acontece? Dá um frio na barriga. Com certeza. Ligação. Eu vi que eu vou falar em público, eu ouvi, eu soube. É Jéssica, né, a produtora? Sim. A Jéssica pegou e falou assim, Luiz, amanhã você vai ter que dar uma entrevista, aí vamos supor que eu não esteja preparado. Aí eu já fico, ó, tá tudo ligado, aqui as mãozinhas. Ou você liga pra ela e diz, não vai dar pra eu ir, a sua entrevista é uma das maiores. Certo. Aí ela também já vai ter o emocional dela abalado. Então, aí vai mexer com o coração, vai mexer com o fígado, vai mexer com o baço, tudo, ó. Então tá tudo ligado. Aí começa a dar o quê? Sudorese, e aí começa a secar a boca, e meu Deus... E aí você viver nisso... É um acúmulo de várias reações e comportamentos que uma hora que o corpo vai reagir. Somatizando. Psicossomático. Por isso que a gente chama psicossomático. Então o que acontece? Eu atendo muito policial militar. Ele está todo o tempo no cortisol, todo o tempo na adrenalina. Entra numa depressão, um transtorno de ansiedade. Luiz, por que algumas pessoas, elas sofrem... E olha, eu quero deixar bem claro para quem está assistindo o nosso programa que esse é o primeiro episódio. Estamos entrando num todo para passar as informações para vocês, para daí então, em cada episódio, trabalhar as doenças. Sim, a gente vai falar sobre uma hoje. Nós vamos falar sobre uma hoje, mas a gente está primeiro fazendo um apanhado de tudo para que você possa entender aonde nós vamos chegar, não é isso, Luiz? Por exemplo, a pessoa passou por todas estas situações, né? E aí ela não tem problema nenhum com uma determinada reação. Por exemplo, ela perde o movimento do braço. Passou uma vida inteira, não, mas eu sempre fiz exercícios e tudo. De repente, aquela parte já estava afetada bem antes. Sim. A gente não pode entrar especificamente, o braço paralisou, foi isso. É plurifatorial, são vários fatores. Mas é boa a tua pergunta, sabe por quê? Quando a pessoa fala assim, do nada aconteceu isso. Não é nada é do nada. Grava essa frase, nada é do nada. É um acúmulo e a gota d'água chegou ali de algo que aconteceu na sua vida e na pandemia tudo isso foi, né, veio à tona na pandemia e a gente vê a importância do emocional. Aí transbordou esse copo. E aí a gente chama atenção para as prevenções. Quando a gente fala muito aqui no programa, para as pessoas terem a prevenção, tem gente que diz assim, mas eu passei a vida inteira sem ir no médico, agora eu fui para o médico, apareceu um monte de doenças. A gente precisa falar sobre isso, que a prevenção, muitas vezes, não sempre, é você evitar problemas que vão ser analisados naquele momento e que talvez lá no futuro não teria chance de vida, né? Exato. E as pessoas ficam o tempo todo... Porque não é palpável. Não é palpável. Eu não vou no médico não, porque se eu for no médico eu vou descobrir um monte de doença. Aí você guarda a doença durante uma vida inteira. Exatamente. Quando você vai, aí você diz, nossa, bastou eu vir no médico. E aí é onde é o grande erro das pessoas, né? Bastou ir ao médico, porque é o médico que vai fazer os exames e detectar e ver que aquilo que está escondido. A prevenção é o começo de toda uma história de qualidade de vida, né? Exatamente. Vamos para o próximo slide, a gente já está chegando já ao fim, Sim. Tá? Eu falei, vamos falar um pouco sobre intestino irritável, gastrite nervosa. O nome já diz tudo. Gastrite nervosa. Tá bom? Então, tudo está ligado. Como vocês viram no slide anterior, tudo está ligado no corpo, tá? Então, o que acontece? Se você vê algo, você ouviu algo, o nosso segundo cérebro é o intestino e ponto final. Tá ligado diretamente, tá? Com o cérebro, com o encéfalo. Então, intestino irritável, causas estresse, alimentação, né, e uso de medicamentos, bebida alcoólica e outras coisas mais. Eu posso dizer que é só medicamento? Não. Eu posso dizer que é só alimentação? Não. Eu posso dizer só que é o estresse? Não. Mas aí você vai se vendo, poxa, quando eu estou estressado, nervosa, começa a doer meu estômago. Então, tá aqui. Podemos dizer que ele é um termômetro? A emoção é um termômetro também, às vezes, para dizer que tem algo que está errado ali? Ou piorar algo que já existiria? Algo que já existe ou algo que está chegando novo. E aí vem o estresse, vem a ansiedade, vem o medo, vem a raiva, vem a alegria. Me diz uma coisa, uma pessoa muito alegre, você vai notar dores no corpo? Você está alegre, ganhou na loto, um novo trabalho, recebeu um aumento. Tu vai estar bem.
Agora, chegou a raiva, constante. Chegou o medo, constante. O estresse, constante. Por que tem gente que passa por várias situações, nervoso, estresse, passa por tudo. Depois que alivia é que a doença chega, é que os problemas chegam. Sim. Imagine uma barra de ferro, você fica todo o tempo aqui fazendo esse momento aqui. Chega uma hora que ela vai quebrar. Vai enferrujar, vai quebrar. Aí essa pessoa aguenta muito. Não é que aguente muito. Essa pessoa, ela está habituada ao estresse desde pequenininha em uma casa com problemas, com confusão. Então ela tem que estar no meio da confusão. Paz e amor para ela não gosta. Não é nem que goste, mas ela não está habituada. É chamada de habituação. Então ela, quando fica no lugar de paz, eu estou inquieta, eu queria um som alto. Eu queria, entende? Então, uma pessoa... Há uma necessidade de estar naquela situação. Naquela ambiência. Naquele ambiente. Aquela criança que vê papai e mamãe brigando constantemente, ela vai buscar um relacionamento conjugal, paz e amor, tranquilidade ou algo mais quente? E se não tiver, vira confusão. Nem que não queira. Exato. Tá? Eu trato muitas pessoas com isso, eu observo e a pessoa começa a observar. Gastrite nervosa, estresse, ansiedade. Só isso, Luiz? Lógico que não. Entra a alimentação, bebida alcoólica e outras coisas mais. Mas é se observar. Eu, por exemplo, até postei aqui nos meus stories, chego meia hora antes, 40 minutos. Eu gosto para ficar ali conversando, relaxar, para vir para a entrevista. Entende? Para entregar o melhor para a pessoa. Se eu tivesse chegado atrasado aqui, sabe o que iria acontecer? Primeira coisa que eu iria era para o banheiro. Primeira coisa que eu iria era para o banheiro, exatamente para defecar, só água. Meu intestino trabalha dessa forma. Então aqui a gente finaliza exatamente pedindo o quê? Que as pessoas procurem um médico, façam os exames, tá? Para que ela possa se tratar. Agora, Luiz, você identificou várias situações e hoje esse casamento, na verdade para você sempre existiu isso, esse casamento do psicológico, doenças, obviamente, e as terapias. Isso tudo resolve demais e traz muitos benefícios e mudanças de comportamento. Sim. Né? Existem pessoas que passam, mas na minha família todo mundo teve esse problema com essa doença X do intestino. Pode cortar. Pode acontecer. Pode cortar. Você, a partir de agora, cortar isso. Vai depender exatamente do que eu citei, né? E você, com alimentação... E não guardar essa doença para si, né? Imagine você com carvão na mão, queimando e não solta. Tua raiva, teu medo, só anda com medo. Vai chegar uma hora que vai queimar, vai chegar no osso, né? E você não solta. Eu vou morrer e eu não perdoo a Vanusa. Pois realmente você vai morrer de doença. Luiz, mas foi muito ruim, é porque não foi com você. Eu sei. Mas em que vai adiantar você segurar isso dentro de você? Às vezes a pessoa já até morreu, a pessoa que te fez mal já até morreu. E você não solta. Não teve nem como liberar o perdão. Espere doença. Tá? Espere doença. Aí me faça aquela pergunta. Doença é bom ou é ruim? Preste atenção, parece meio estranho para você, tá? A pessoa me pergunta, Luiz, doença é ruim, lógico. Doença machuca, dói. Mas se não existisse a doença, você iria morrer. Por quê? A doença é um sinal de alerta que algo no teu corpo não anda bem. É que nem a febre, que a gente falou na semana passada. Sinal de febre... Tem algo de errado. Algo de errado. Aí você vai tomar um remedinho para essa febre passar e não vai buscar o tratamento. Eu sempre digo, sabe o quê? Imagine o painel de um carro. Tem a luz vermelha, a amarela, que vai acendendo. Já pensou você pegar essa luz e tirar essa luz para não acender mais? Ela não vai mais te alertar que o motor lá está com problema. Ele vai bater. Ele vai bater. E você vai morrer. Deu para entender? Então, a doença é como se fosse essa luz dizendo, olha para você, tá doendo? Não passe tanto tempo esperando a solução do problema. Exato. Ela vai acendendo. É ruim? Então, a doença é bom para nos manter vivos. Parece meio contraditório, mas né? É interessante. É meio louco, mas é isso. E acontece. Tem muita gente segurando doença. Tomando remédios paliativos. Sim. E não procurando os especialistas. É necessário remédio? Procure o médico. Mas o nome já diz, remédio remedia, coloca para debaixo do tapete. Muito ponto bom. Final.
Bom, só lembrando que o Luiz veio hoje para entrar nesse primeiro episódio e na próxima doença nós vamos estar trazendo não só o Luiz Fernandes para falar sobre esse caso, mas vamos estar trazendo um profissional também para entrar na doença. Parabéns, viu? Viu? O dia, bom dia, enfim, tá trazendo o que as pessoas precisam. Precisam. Elas Muito. precisam entender que a prevenção está em primeiro lugar. E o Bom Dia News tem esse interesse. A Vanusa Coelho tem o interesse de trazer para o programa assuntos que possam ajudar a nossa população não adoecer ao ponto de chegar à morte. Mas se tiver, todos nós viemos do pó para o pó, retornaremos. Exato. Mas se você puder viver nesta vida com qualidade Saudável, de vida, exato. né? Qualidade de vida saudável vai ser bem melhor. Bem melhor. Não é verdade? Luiz, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser marcar as terapias, quem quiser conhecer mais sobre o assunto, são várias doenças ligadas ao emocional, né? Aqui embaixo, Instituto Luiz Fernandes, Luiz com Z. Obrigado, viu, Jéssica? Obrigada a você. Maravilha. Como é bom, gente, nós vamos estar verdadeiramente tratando desse assunto mais e mais vezes e você já hoje mesmo, Vanusa, eu tô com um especialista, eu tô com um profissional, tô cuidando da minha saúde, mas quero casar com uma terapia. Fique à vontade, Luiz Fernandes, tá bom? Gente, olha, falar sobre esse assunto é algo que particularmente eu amo. Porque tudo que a gente precisa é cuidar mais e mais das nossas emoções, mas principalmente entender que a gente não pode colocar debaixo do tapete uma sujeira. Mas Vanusa, não adiantou, mas eu tenho certeza absoluta que você também pode se ajudar. Olha o que a gente falou sobre a mente. A mente mente, ela trabalha mais o não do que o sim. Os pontos negativos são sempre mais bem trabalhados e a gente tem que mudar essa ideia. Então, a partir de hoje, nesse primeiro episódio, a gente começou com o Luiz Fernandes, mas a gente vai continuar com essa história, tá bom?